Meu nome é Renan Santos, sou professor de História pela Rede Municipal de Tatuí, sou graduado em História pela Unesp, tenho mestrado em História também pela Unifesp. Além disso, eu faço uma atuação, de educação não escolar através de aulas públicas, palestras, rodas de conversa, onde eu tento levar também para o público em geral questões relacionadas, às relações raciais, à luta do negro no Brasil. Também eu atuo na área do hip hop, como articulador cultural, busco promover essa cultura na cidade, principalmente em bairros periféricos, porque também é um importante vetor para levar esse tipo, de discussão. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, a importância dessa data, a relevância e a justificativa, porque temos um Dia da Consciência Negra. E para entender, essa questão, o porquê de um Dia da Consciência Negra, acho que é importante compreender a formação do nosso próprio país, da nossa própria sociedade. O Brasil, pode-se dizer que ele é vitimado pelo racismo estrutural, não apenas contra o negro, mas também muito contra a figura do indígena, os mestiços. Mas por que a gente pode dizer que o Brasil tem um racismo estrutural? Aí a gente precisa voltar lá para trás e compreender a formação dessa sociedade. Nesse contexto, fica impossível não falar da escravidão moderna. O Brasil ele é um país que recebeu, segundo algumas estimativas, conservadoras, de 4 a 4,5 milhões de africanos escravizados. Isso dá mais de 40% de todos os africanos que saíram da África e vieram escravizados para as Américas. Então, assim, o processo de formação do Brasil ele passa por esse processo de escravização. E a produção econômica, na colônia, no Império Brasileiro, no período da independência, passou pelo trabalho desses africanos escravizados. Esses números demonstram como a nossa sociedade ela foi estruturada a partir da exploração do trabalho desses seres humanos. Como se isso não fosse, o suficiente, poderíamos até demonstrar vários números, dados acerca da escravidão, mas para além da escravidão moderna, que teve ali o seu crepúsculo no final do século XIX, o Brasil também ele tem um fenômeno eugenista, ele tem um fenômeno de tentativa de limpeza étnica, das populações não brancas. E esse fenômeno esse projeto que era governamental, que passava por essa limpeza étnica, ele começa no final do século XIX e ele atinge até o final da década de 20 de maneira oficial. Então, essas são algumas razões que ajudam a explicar porque, historicamente, o Brasil é um país que marginalizou, populações não brancas, e no caso, majoritariamente a população negra. Eu digo majoritariamente porque, em números absolutos, por muito tempo, os negros foram a maioria da população brasileira, e até hoje, se considerarmos os pardos também negros, eles são maioria da população brasileira, atingindo aí quase 55%. Então, no passado, no início do processo da escravidão moderna, que coincide com a expansão marítima europeia e os descobrimentos, a justificativa para a escravização, dos outros povos pelos europeus, e aí entre esses outros povos os africanos, a justificativa central era a questão religiosa, Portugal e Espanha receberam uma autorização, do líder da Igreja Católica, afinal esses eram reinos católicos, de que eles poderiam escravizar os inimigos de Cristo, ou seja, povos que não fossem, convertidos ainda ao cristianismo. É nesse contexto que Portugal, no primeiro momento, adentra ao continente africano e começa a escravizar sistematicamente, povos ali, no primeiro momento da costa africana e depois do interior do continente.
Só que esse processo ele se mostra altamente lucrativo para os mercadores europeus. E a própria colonização de diversas regiões aqui das Américas dependia da mão de obra africana. Então isso vai se mostrar um mercado altamente lucrativo e vai atravessar, né, no mínimo aí 3 séculos, né? Século XV, XVI, XVII. Quando chega no século XVIII, essa justificativa religiosa ela começa a cair em desuso, ela começa a ser cada vez mais fortemente contestada. Por quê? Porque na Europa, né, a partir do século XVIII é o momento da ascensão do iluminismo, é o pensamento iluminista, a utilização da razão, né, no lugar das superstições, começam a questionar os dogmas. Portanto, uma justificativa religiosa já não é mais suficiente para legitimar um processo de escravidão. Por outro lado, né, paralelamente, começam a surgir outras justificativas. Afinal de contas, o motivo, né, que estava ali por baixo dessas justificativas era uma questão econômica e política. Né? Era muito lucrativo esse comércio, ele gerou, né, muitos dividendos para os mercadores holandeses, ingleses, né, além dos próprios portugueses e espanhóis que eu mencionei aqui. Então, já no século XVIII, começam outros tipos de justificativa, como, por exemplo, a ideia de que os europeus iriam levar civilização para aqueles povos selvagens e por isso eles estavam ali nesse processo, né, de colonização aos poucos da África, de escravização daqueles seres humanos. Mas é no século XIX que vai emergir um pensamento cientificista e esse pensamento ele vai colocar uma espécie de hierarquização, né, respaldada então pela ciência da época. E nessa hierarquização, o homem branco, né, o europeu, ele era colocado como superior a todas as outras raças, e o preto, por sua vez, o africano, era colocado ali como um elo entre o Homo sapiens e o macaco. Era colocado como um ser de fato inferior. É o que nós chamamos de racismo científico, que hoje é mais do que provado uma pseudociência, mas que, sobretudo a partir da metade do século XIX, esse, esse pensamento, esse sistema de pensamento, ele já se espalha pelo mundo atlântico, né? Europa, Estados Unidos. Esse pensamento, né, o racismo científico, ele vai chegar com força no Brasil a partir da década de 1870. Esse momento já é um momento no qual a escravidão estava com os seus dias contados. O Brasil ele vinha recebendo muita pressão internacional, principalmente na Inglaterra, né, pelo fim da escravidão. Né, o tráfico de escravos já havia sido proibido. O Brasil, na verdade, foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Ele consegue procrastinar esse processo até 1888, sendo que já havia acordos entre Brasil e Inglaterra pelo fim da escravidão desde 1815, a época que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Mas, a despeito do final da escravidão, né, a elite intelectual e política do Brasil olhava para o seu povo e via que era um povo majoritariamente não branco, né, repleto de mestiços e mestiços de todos os tipos, entre africanos e europeus, africanos e indígenas, indígenas e europeus e assim por diante, né, africanos e indígenas de várias etnias e assim por diante. E isso deixava essa elite intelectual brasileira bastante apreensiva, uma vez que as teorias racistas, inicialmente, elas alegavam que a hibridização, essa miscigenação racial, ela era nociva porque ela causava uma degeneração, né, nas raças. Então, é importante a gente entender que a ideia, a noção de a raça de um povo, ela era central para compreender o desenvolvimento daquele povo. Essa era a ideia que estava em voga, né, no mundo ocidental, né, desde a segunda metade do século XIX, e essa ideia ela vai atravessar ali para as primeiras décadas do século XX, ela só vai perder força depois do final da Segunda Guerra Mundial, né, de fato.
Essa ideia vai perder força mesmo. Bom, nesse contexto, essas elites olham para o Brasil com esse povo mestiço, no primeiro momento com bastante pessimismo, só que existem intelectuais brasileiros que começam a rearticular esse racismo. Eles assimilam algumas ideias do racismo científico que era praticado na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, e a partir dessa rearticulação, essa elite brasileira cria uma teoria racista endógena própria do Brasil, que é o que nós chamamos da tese do branqueamento, né? O Brasil começa a desenvolver uma noção de que a miscigenação aqui, na verdade, ela podia ser positiva caso ela fosse orientada no sentido de branquear a população, né? Isso era uma espécie de teoria eugenista, né? Esse conceito de eugenia ele vai surgir, né, no final do século XIX, que é simplesmente aplicar as ideias racistas para políticas populacionais mesmo. E isso vai ser realizado no Brasil, né? Isso foi realizado, sobretudo, né, nos centros político-econômicos que, no final do século XIX, tinham um maior poderio aqui, que era São Paulo, Rio de Janeiro, né? As províncias do sul do Brasil, elas também receberam muitos imigrantes europeus, porque o sul do Brasil é uma região que sempre teve problemas fronteiriços, era uma região que o Estado brasileiro ele tinha uma preocupação diferente e precisava ocupar aquele território. E aí, assim, o sistema de ocupação desses territórios, ele se deu orientado de uma maneira bastante eugenista também, né? Privilegiando a imigração de europeus, né, de ascendência alemã, italiana, etc. Açoriana, né? Açores é uma ilha de Portugal, um conjunto de ilhas de Portugal. Agora, quando a gente olha para São Paulo e para o Rio de Janeiro, esse fenômeno ele fica mais latente porque foram regiões que receberam muitos negros, porque durante o período escravista, né, o período de produção do café, sobretudo, né, e no caso do Rio de Janeiro também uma escravidão urbana muito forte, afinal o Rio era a capital do Brasil, né, era a grande metrópole brasileira naquele período, então havia um número muito grande de escravos urbanos. E aí a gente percebe de uma maneira mais clara esse processo de marginalização dos negros, né, paralelo a um processo massificante, aí, um influxo de europeus, né, que tem ali um objetivo de promover esse branqueamento da população. Então, assim, desde o período da independência do Brasil, na verdade, desde até de antes, existia entre as elites políticas do Brasil uma compreensão de que o negro era um elemento de atraso para a sociedade brasileira, para a formação da sociedade brasileira. Lembrando sempre, o Brasil foi a sociedade que mais escravizou africanos, né? Logo, existia uma população africana gigantesca no Brasil, escravizados, os descendentes de africanos e libertos também, uma quantidade muito relevante. E os governantes do Brasil achavam isso problemático, porque eles consideravam esses seres humanos de segunda categoria, mesmo antes da elaboração das teorias racistas. Essas teorias elas vieram mais para dar uma justificativa, uma base de sustentação para preconceitos que já existiam antes, né? Mas a gente vê, historicamente já, algumas tentativas práticas, né, de promover a imigração europeia para o Brasil, para, entre aspas, melhorar a qualidade do povo brasileiro, né? Tentativa de criação de colônias, né? Colônias germânicas, né? Que surgem no sul do Brasil, na província de São Paulo, no Rio de Janeiro também. Isso desde o período do Segundo Reinado e vai ganhando cada vez mais força, né? Com o final da escravidão se aproximando, o final da escravidão, por sua vez, foi muito bem arquitetado pelas elites, que conseguiu fazer essa transição de modo com que o negro não fosse integrado, se mantivesse marginalizado, né? Os negros eles não receberam nenhum tipo de
nenhum tipo de indenização, nenhum tipo de reparação, né, em relação ao final da escravidão. Eles simplesmente foram abandonados, e paralelamente pensou-se em um substituto, né, para a mão de obra escravizada. E o imigrante europeu ele foi apontado como substituto ideal. Né? Nesse contexto, né, acontece um incentivo massivo, tanto do Estado brasileiro, mas também das elites econômicas do Brasil, né, que se articulam para trazer, né, milhões de imigrantes europeus e alguns asiáticos também, a partir do final do século XIX. Nesse período, entre 1887 e 1930, 3,8 milhões de imigrantes vão chegar no Brasil. Esse é um número muito alto, se a gente considerar que em 300 anos, 4 milhões e meio de africanos vieram para o Brasil, o que já é um número altíssimo, mas assim, um período de 3 décadas é quase um número análogo ali, né, tratando de imigrantes europeus. Então foi um influxo, assim, né, desses trabalhadores europeus para, de fato, superlotar o mercado de trabalho, até para manter os salários baixos, né, e explorar esses próprios imigrantes europeus também. Importante que se diga isso, mas o negro sequer conseguia, nesse período, ingressar no mercado de trabalho, se mantinha na marginalidade. Muitas pessoas erroneamente podem até achar que os negros eles não tinham preparo para o mercado de trabalho, mas não se tratava disso, né? Na verdade, os trabalhos que os imigrantes executavam, inclusive trabalhos de ordem técnica, eram executados por negros também, no período da escravidão, por libertos também, no período da escravidão, nacionais livres, enfim. Mas aí, assim, a marginalização dessa população ela vai se dar de maneira muito efetiva a partir desse processo, né, do branqueamento, né, dessa tentativa aí de promover a imigração e, consequentemente, o branqueamento da nação. Uma situação que ilustra bem como esse processo ele era orientado de fato para promover a eugenia da sociedade brasileira, né, esse influxo de imigrantes, ele é um documento que aparece no ano de 1911. Está vinculado a um congresso que aconteceu na cidade de Londres, Inglaterra, né, que era o Congresso Universal das Raças. Esse congresso visava estudar e discutir as relações raciais no mundo inteiro e diversos países, né, enviaram as suas delegações, incluindo o Brasil. O Brasil, que na época estava no governo Hermes da Fonseca, ele envia o então diretor do Museu Nacional, que era uma das mais importantes, talvez a mais importante ali, o mais importante centro de pesquisa do Brasil naquele momento. E esse diretor do Museu Nacional, João Batista de Lacerda, ele apresenta nesse congresso um trabalho intitulado Os Mestiços no Brasil. Nesse trabalho, ele alega abertamente que o Brasil estava colocando em prática um projeto, né, de eugenia da população que visava o desaparecimento da população não branca em aproximadamente um século. E esse desaparecimento ele se baseava num tripé, em 3 aspectos. O primeiro aspecto era o massivo influxo de imigrantes europeus, né? O segundo aspecto era a promoção da miscigenação, do casamento interracial entre os europeus e os mestiços, preferencialmente, uma vez que ele desenvolvia ali um raciocínio de que o mestiço era uma raça que era híbrida, mas ela não era uma raça fixa e ela sempre tendia a tornar para uma das duas raças originais. Então, se orientado ao branqueamento, o mestiço teria descendentes brancos. E o terceiro aspecto desse tripé que visava depois a eugenia da nação brasileira seria o abandono das populações não brancas, né? O negro que acabava naquele momento ali, fazia poucas décadas, né? 2 décadas e pouquinho de ser liberto, ele deveria se manter marginalizado, né? Sem acesso a trabalho, saúde, educação, etc. E assim ele desapareceria naturalmente. O indígena deveria se manter isolado, né, que ele chamava de selvagem, e os mestiços, idem. Né? De acordo com o raciocínio do João Batista de Lacerda,
O raciocínio que ele expôs nesse projeto, nesse artigo, essas raças inferiores elas desapareceriam por causa da resistência que elas têm à civilização, enquanto paralelamente as raças superiores dariam lugar a esses povos inferiores. E o Brasil, 100 anos depois dali, mais ou menos, seria uma população de aparência toda branca. Ele fala isso com uma naturalidade, inclusive o trabalho foi recebido com muita naturalidade naquele tempo, foi muito elogiado pelos seus pares. Uma vez até que o Brasil ele foi considerado um exemplo porque ele estava dando uma solução pacífica para o, entre aspas, problema negro, né? Uma vez que, enquanto o Brasil visava um projeto de longo prazo, Estados Unidos, por exemplo, linchava os seus habitantes negros no sul, ali, nos estados do sul. Então, comparando o Brasil com outras sociedades, o Brasil ainda era considerado pacífico por promover esse projeto. O João Batista de Lacerda, ele foi criticado por políticos brasileiros, ao apresentar esse projeto, por duas razões. Uma razão é porque ele admitia abertamente que uma parcela bastante grande da população brasileira naquele momento era uma população não branca. E outra razão pela qual ele foi criticado pelos políticos brasileiros é que ele disse que a população não branca desapareceria em 100 anos, o que eles consideravam muito tempo, né? Os políticos brasileiros eles queriam uma solução mais rápida. Enfim, é importante salientar uma coisa: não cabe a nós, né, quando apresentamos esses documentos, esses fatos históricos, julgar, né, os cientistas daquele momento, os políticos, as elites. Não cabe a nós fazer esse julgamento. O objetivo da gente fazer esse tipo de análise é simplesmente nós compreendermos o porquê existe uma série de desigualdades que perduram até hoje. Uma vez que o negro no Brasil, né, diversos dados, diversas estatísticas, ele está muito atrasado em relação ao não negro, né? As populações não brancas de modo geral, os povos originários, os mestiços também. Existe uma questão racial que ajuda a compreender, né, o quadro de desigualdade que existe no Brasil. Isso é inegável e a história demonstra isso. Então, a ideologia de branqueamento, né, e essas práticas de branqueamento que dela resultaram, elas estiveram em voga no Brasil de maneira muito forte até, no mínimo, a década de 20. E aí começa a mudar o pensamento do Brasil aos poucos, a partir da década de 20, mais precisamente o ano de 1924, com a Semana de Arte Moderna, né, que artistas aqui de São Paulo começam a pegar elementos da cultura afro-brasileira, africana e também da cultura indígena e valorar de forma positiva, né, esses elementos, demonstrar que eles também são formadores da identidade nacional brasileira. Um momento muito importante também para a transição, né, de pensamento que acontece é o lançamento do livro da obra clássica do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, porque nessa obra o Gilberto Freire ele vai admitir, somos mestiços, o Brasil ele é mestiço, mesmo o branco brasileiro, na essência, na cultura, ele é mestiço, porque é uma sociedade que tem uma influência enorme africana, uma influência enorme indígena. E aí ele vai, né, valorar também de forma positiva essa contribuição. Ele vai apontar o negro como também um agente civilizador no Brasil. Ele vai demonstrar que foram utilizadas técnicas de metalurgia trazidas pelos africanos no processo de mineração. Ele vai mostrar as redes comerciais que existiam entre El Salvador e a África, e assim por diante. O problema dessa obra do Freire é que ele acaba desenvolvendo ali o conceito de democracia racial. Ele positiva, né, essa participação do negro, mas aí ele acaba transmitindo uma noção de que as relações dentro do sistema escravista brasileiro foram relações brandas, foi uma escravidão atenuada, porque era uma relação muito próxima entre o senhor e o escravo, era uma relação quase que amistosa, né, entre esses dois agentes, entre esses dois sujeitos. E aí desenvolve, a partir desse conceito do Freire, né, ali a ideia de democracia racial.
Logo, se o Brasil é uma democracia racial, o negro contribuiu também, o indígena contribuiu também, né? Não só o português, e todos nós formamos essa sociedade, logo não existe problema a ser combatido. Então a gente sai de uma realidade na qual, né, visava-se a eliminação do negro e ali promovia-se de maneira aberta e flagrante a marginalização do negro para uma tentativa de solapamento de qualquer contradição e falar que contradições não existem nessa sociedade e não há o que ser feito, afinal não há problema racial no Brasil. A partir do momento que você pensa que não há um problema para ser combatido, ninguém vai combater esse problema. Então, as desigualdades entre brancos e negros, elas passam a ser reproduzidas ali, continuadas décadas após décadas. Afinal de contas, os governos sucessivamente negavam a existência de qualquer problema racial. Uma vez que o Estado brasileiro ele assimilou esse discurso da democracia racial, né? Ele faz isso timidamente na era Vargas, mas isso ganha força, sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, uma vez que, por causa das atrocidades, né, que foram mostradas ao mundo ali quando abriram os campos de concentração, o mundo todo fica chocado, olha para aquilo e pensa: nossa, olha onde o pensamento racista pode levar, olha o tipo de barbárie que pode acontecer. Qual que era um exemplo de sociedade não racista? O Brasil, lá as relações são amistosas entre negros e brancos. Então isso passa a ser usado até como uma ferramenta de soft power, né, pelo Brasil, pelo Estado brasileiro. Não, aqui nós não temos esse problema de raça, o racismo aqui não existe. E aí, década após década, vai sendo alimentado pelos sucessivos governos, né, a noção de que somos uma democracia racial. Por outro lado, o que se via na prática era a manutenção de uma desigualdade gritante entre negros e brancos. É só observarmos os números a respeito da violência, a respeito da moradia, a respeito de educação, a respeito do mercado de trabalho, e etc. Né? Os negros, né, por sua vez, eles sempre resistiram a todo tipo de opressão. Desde os primeiros navios que chegaram aqui abarrotados de africanos escravizados, houve resistência. Mas agora, falando brevemente do movimento negro no pós-abolição, lá nas primeiras décadas do século XX, quando ainda estava em voga aquele pensamento eugenista, os negros eles já buscavam, né, o seu lugar ao sol, lutar contra esse pensamento, demonstrar que sim, eles eram capazes de integrar a sociedade brasileira de maneira digna e contribuir com o desenvolvimento dessa nação. Né? Esses movimentos que surgem, né, no pós-abolição, eles vão passar por um longo período de organização, de articulação, que vai resultar na formação da Frente Negra Brasileira na década de 30, no ano de 1931. A Frente Negra Brasileira foi o maior movimento negro que existiu aqui no Brasil na primeira metade do século XX. A despeito de qualquer controvérsia que tem em torno desse movimento, porque era um movimento bastante complexo, existiam negros de tendência mais conservadora, existiam outros que tinham uma visão mais progressista, mas uma hegemonia conservadora dentro desse movimento também. A despeito disso, era um movimento que lutava pela integração do negro, pela presença do negro na sociedade brasileira e realizou grandes feitos, como o combate à discriminação dentro de repartições públicas, tentar promover projetos habitacionais para a população negra. Esse movimento ele dura até o ano de 37 e ele acaba sendo encerrado na ditadura Vargas do Estado Novo. Né? E essa ditadura do Getúlio Vargas ela vai durar até 1945. O movimento negro ele começa a se rearticular depois desse período, mas em 64 já vem um novo período de ditadura na história do Brasil. Então, a partir da ditadura militar, houve perseguição aos militantes negros, houve tortura, houve mortes. A despeito disso, a luta ela prosseguiu
E ela foi ganhar força novamente, sobretudo a partir da década de 70, já num contexto, né, da luta pela reabertura política, e isso vai se concretizar em 1978 com a fundação do MNU, Movimento Negro Unificado, que já vem, né, nesse momento histórico, junto com outros movimentos da sociedade civil que exigiam pela redemocratização do Brasil. O movimento negro unificado e a militância negra de modo geral lutavam pelo reconhecimento do Estado brasileiro, né, da sistemática exploração que houve em relação aos negros, aos africanos e seus descendentes. Lutava pela integração do negro na sociedade, que é uma pauta dos movimentos negros desde o início do século XX, pelo menos, né? Na verdade, desde que acaba o processo de escravização, e aí os negros passam a lutar pela integração na sociedade. E é nesse contexto, por exemplo, que vão surgir pautas como a criação de uma lei que assegure o ensino da história dos negros, né, nas escolas, dos africanos e afro-brasileiros, da cultura africana, da cultura afro-brasileira. Afinal de contas, o negro foi um agente civilizador do Brasil, foi um agente formador do Brasil e é uma parte muito relevante da população brasileira, né? Logo, é necessário que haja o estudo sobre esse personagem, né, nos bancos escolares, né? Passa a existir uma luta pelas ações afirmativas, né, as chamadas cotas, seja nas universidades, seja no serviço público, né, entre diversas outras lutas, né, do movimento negro. Algumas conquistas, né, foram ali alcançadas nas últimas décadas, né? Podemos falar das ações afirmativas, podemos falar da Lei 10.639 de 2003, né, que tornou obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Então, assim, por causa disso, por causa dessa luta que essas leis elas existem hoje. E essa luta, por sua vez, ela existe porque existe uma realidade, né, histórica de marginalização da população negra, essa tentativa de eugenia que aconteceu no século XX, posteriormente, né, a construção do mito da democracia racial e assim por diante. Mas então, concluindo, por que tem o Dia da Consciência Negra? É porque é importante, né, o negro brasileiro, a sociedade brasileira, na verdade, de modo geral, refletir sobre a participação do negro na construção dessa sociedade e como essa participação, que por muito tempo ela se deu de forma exploratória, predatória, ela contribuiu para criar uma situação estrutural de desigualdade, que é o que a gente chama de racismo estrutural. É por isso, por exemplo, que não adianta uma pessoa branca falar assim: não, mas eu não sou racista, eu nunca tive nada contra negro, para mim todo mundo é igual, né? Professores dizerem: não, mas eu trato todos os alunos iguais. Mas não se trata de uma questão individual, subjetiva. Se trata da compreensão de que a sociedade, de modo geral, ela é construída em cima de uma desigualdade que é secular, né? Para além disso, a consciência negra ela é importante porque ela traz um senso de identidade para a pessoa negra, né? O brasileiro que é de ascendência europeia, geralmente ele sabe a sua origem, ele tem condições de ir atrás das suas origens, ele vai saber se ele é de ascendência espanhola, italiana, alemã e assim por diante. Nós, negros, não temos essa condição, porque os nossos ancestrais tiveram as suas identidades apagadas, nós não sabemos os nossos locais de origem, lá da África, nós não sabemos, né, qual etnia que pertenceram nossos ancestrais, né, sobrenomes e assim por diante. Então é como se tivesse nascido uma nova identidade, somos negros, né, de modo geral. Então não dá para ter, por exemplo, como tem os italianos, uma festa ítalo-brasileira, né, em diversos lugares. Os negros não têm essa possibilidade. Logo, para a gente se identificar enquanto ancestrais que vêm de um lugar comum, nós temos que nos ver todos enquanto negros, né? Por isso também a importância do Dia da Consciência Negra.